Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos a trabalhar o que a gente conhece como a lógica matemática. Então, gente, simbora, simbora! Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir agora, entender mais ou menos bem, é que é conhecido como as proposições matemáticas ou proposições lógicas. Uhum. Então, vejamos. Leamos atentamente. E eu estou falando atentamente. Então, vamos colocar aqui algumas expressões, sentenças, né? Então, vamos. Tocaia Grande foi escrito por Jorge Amado. Bom, quem gosta das obras de Jorge Amado, né? Sabe que Tocaia Grande foi escrito por Jorge Amado, né? Observe que ler atentamente, aqui ainda, né, quem lê realmente, né, prestando muita atenção, aqui fala, Caia Grande foi escrita, talvez, mas observem que tem uma coisa implícita. Qual que é? Aqui o que tem implícito seria, o livro Tocaia Grande foi escrito, então Tocaia Grande é o livro. Mas também poderíamos ter colocado, Tocaia Grande foi escrita por o Jorge Amado, onde agora pode ser a novela, a obra Tocaia Grande foi escrita por Jorge Amado, né? Bom, bom. É um livro que eu recomendo vocês lerem porque tem muito da história de como era a nossa regiãozinha, né? Ilhéus, Itabuna, região do Cacau, muitos anos atrás, né? É interessante conhecer como que eram as coisas, a história da gente mesmo. Bom. Próxima expressão. Olha isso aí. Uhum. É, só é uma expressãozinha, né? Vamos mais outra. Qual é teu nome? É uma pergunta, né? Tá, excelente. E agora, 2 mais 2 igual a zero. Uhum. É, todo mundo sabe que 2 mais 2 é igual a 4, né? Só que quem faz álgebra, sabe para alguns casos de alguns grupos, né, definidos, grupos cíclicos, né? eh, a gente pode ter um resultado que 2 mais 2 é realmente zero, né? Mas digamos que estamos trabalhando nos números naturais, reais, né, que a gente conhece, os números usuais, né? Então, 2 mais 2 igual a zero, não cola muito, né? E é justamente aí, nessa palavra não cola muito, que vamos analisar aqui as coisinhas. Por exemplo, né? Ah, Tocaia Grande foi escrito por Jorge Amado. Esse colar seria, será que é verdade? Será que é mentira? Quem conhece vai falar, não, é verdade. Jorge Amado fez esse livro tão bonito, né? Esse livro gostoso de ler, sim, um dos que eu gosto mesmo, né? Um dos prediletos. E realmente, ele foi escrito por Jorge Amado. Então, isto daqui, isso que é uma expressão que cola e eu posso atribuir para ele um valor, agora prestem atenção, né? Um valor ou de falsidade ou de verdade. Neste caso, quem conhece vai falar, é verdadeira essa afirmação. Pronto. Então, essa afirmação pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Neste caso, sabemos que é verdadeira. Já no caso, olha isso aí, é, é, é uma diretriz, né? Não é que seja verdade olhar aí. Não. Não podemos saber se é verdade ou se ela é falsa. Uhum. E aqui, quando falam qual é o teu nome, é uma pergunta. Também não podemos saber se é verdade ou falso. É uma expressão que não é nem verdadeira nem falsa. Uhum. Uma sentença, né? Já aqui, colocando a questão dos números reais, né? Ou pode ser verdade ou não, nos números reais é falso. Ou se for do teoria de grupos, pode ser verdadeira. Mas em geral pode assumir um valor de verdade. Ou é verdade, pode ser verdade ou pode ser falso. Uhum. Bom, essa é a questão, por isso que aqui está com negrito, né? Aquelas expressões, né? Aquelas sentenças, aquelas proposições, onde é verdade, o valor de verdade e falsidade tem um valor definido, pode ser ou verdade ou falso, obviamente, chamaremos elas de proposição lógica. Então, nesses exemplinhos aqui, eins, zwei, drei, vier, nesses 4 exemplos aqui, o primeiro é uma proposição lógica.
segundo o que estamos falando. Hum? Já o segundo e terceiro não são proposições lógicas. Já o quarto sim é uma proposição lógica. Legal, excelente. Uhum. Como então vamos agora usar uma notação especial para denotar uma proposição lógica? Não é tão difícil, não. É atribuindo letras como se fossem variáveis, variáveis lógicas, proposições lógicas. Uhum, Ou é o costume usar letras, você pode escolher outras se quiser, não tem problema, mas estou falando do costume, né? Que já eu aprendi isso na faculdade, né? E também, não, inclusive eu lembro que no segundo grau a gente viu um pouquinho disto. O mais básico do básico, né? Não foi uma matéria, mas foi uma traduçãozinha, de forma que quando a gente chega na faculdade já sabe alguma coisa, né? Não é completamente um choque, como deveria ser, e como no futuro vocês vão fazer com seus alunos, né? Tudo que vocês estão aprendendo para repassar de uma forma leve, né? Para seus alunos. Bom, é costume usar as letras P, Q, R, S, T. Uhum. Então, se é assim, vejamos. Alguns exemplos. Dois desta vez. Primeiro, P, que fala dois pontos. Então, a proposição P vai ser definida por essa expressão. Por isso tenho dois pontos aqui. 3 mais 4 igual a 7. Essa é verdade. Eu sei, né? 3 mais 4 igual a 7. Isto. Então, esta é uma proposição lógica, escrita, obviamente, numa linguagem matemática, que conhecemos. Agora aqui que está falando é π igual à fração de A dividido por B, onde A e B pertencem aos inteiros. Quem conhece, sabe um pouquinho da história do número π, logo vai falar. Isto não é verdade, isto é falso. E se é falso, é uma proposição lógica. Mas por que é falso? Bom, π é um número irracional. Ele não é construído em forma de uma razão entre dois números inteiros, neste caso A e B. Eu tenho aqui, né, a razão entre A e B ser igual a π? Não, não temos como. E tem formas de provar que o π é racional, é bem interessante, bem interessante. Quem tiver curiosidade, eu recomendo. Vai por aí vendo como que provaria que o π é racional. Tem muitos outros números irracionais, né? Quando vocês vejam álgebra 1, ou se vocês já estão vendo, não, ainda não, ou talvez em teoria dos números, vocês vão ver que um outro número, raiz quadrada de 2, também é irracional. Quer dizer, não pode ser escrito em forma de uma razão entre dois números inteiros. É um quociente, razão, né? Bom, isto é falso, mas, no geral, é uma proposição lógica, sim. Bom, agora vamos expandir um pouco mais nossos conceitos, né? E vamos tentar entender o que são os conectivos lógicos. Para isso, vamos dar, por exemplo, as seguintes proposições. Justamente aquilo que a gente falou, né? Estamos chamando que a proposição P, que está falando que raiz de 2 é igual a sobre B, onde A e B são inteiros, né? Eu já sei que como raiz de 2 é irracional, essa proposição tem valor de verdade, é falso. É falsa, é falsa. Mas é uma proposição lógica. Próximo exemplo. Q igual a A menos B ao quadrado igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou como se fala, né? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, né? Essa daqui, quem conhece um pouquinho de álgebra, eu recomendo, se vocês não conhecem ainda álgebra, é um bom momento de ver que isto vem do binômio de Newton para o expoente 2, o binômio de Newton é mais geral, e que é verdadeiro. Quando aqui é menos, aqui é menos. Quando aqui é mais ao quadrado, aqui vai ser mais. Se ao quadrado tem três termos, se ao cubo vai ter quatro termos, se a... aí vai indo. Eu recomendo que vocês vejam isso sim, tá bom? Quanto melhor sua base, mais fácil vai ser entender a matemática. Mas é uma construção lógica. Nós estamos em uma aula, em uma matéria de lógica. Não decorem isto não é para decorar. Isto é para deduzir. E como deduzem?
usando a propriedade distributiva dos números reais. Uhum. Ou da álgebra, né? Não sei o que, né? Mas tudo bom. Essa proposição tem valor verdadeiro. Pronto. Próxima. O zero pertence aos naturais. Hum. Será que é verdade ou é falso? Bom, do ponto de vista de von Neumann, que eu me inclino para ele, eu também gosto desse ponto de vista, o zero é natural sim. O zero construído usando o conjunto vazio tem um mecanismo de von Neumann, é bem gostoso de ver. Talvez vocês vejam em teoria dos números, sim, mas o zero é natural. Já no mecanismo do piano, o zero não é natural. Os números naturais começam com segundo o piano. Uhum. Mas, seguindo von Neumann, esse daqui é verdade. Segundo o piano, esse daqui é falso. Mas de um jeito ou do outro, é uma proposição lógica. Uhum. Bom, e aqui temos que S é igual à proposição lógica que fala que I ao quadrado é menos 1. Isto é o que define ou dá porta de entrada a um corpo muito interessante que se chama o corpo dos números complexos, ou se vocês querem mais brevemente, o conjunto dos números complexos. Do ponto de vista algébrico, isto é uma restrição da extensão de um corpo. Aham. Mas é bem legal, bem legal. Abre muitas portas para estudar e tem também, né, funções analíticas ou que falam funções complexas de variedade complexa. Vá por aí. É bem interessante. Uhum. Bom, temos essas proposições. Por que colocamos quatro proposições aí? Porque justamente, né, através dos conectivos lógicos podemos conectar algumas ou modificar algumas. A mais simples é a negação. O não P. A próxima é a disjunção, o I. P e Q, por exemplo. Ou P e R. Vocês escolhem. Temos quatro aí, né? Próxima, o ou. Q ou P ou Q ou S, vai lá, a escolha é sua. Uhum. Próxima, se P, então Q. Então também está conectando, né? Isto. E uma última que eu gosto também. Se e só se. Que, se e só se, S, por exemplo. Uhum. Então vejamos aqui. Como seria? Eu vou fazer o primeiro exemplo. Não P. Temos que negar essa proposição. Uma forma de negar é uma forma, porque você pode falar de outras formas, mas para dar a mesma ideia, que a ideia é o que é importante, uma forma vai ser que raiz de 2 é diferente do quociente de dois números inteiros. Pronto. Não P. Neguei, né? O não é igual, ou nunca será, o quociente dos números inteiros. Aí você está negando, mas a ideia está aí. Uhum, uhum. O E. Como vocês falariam, então, por exemplo, se eu colocasse P e Q? Pense rapidinho. Tem uma pausa. Agora, já. Ahad está shalosh. Okidoki. Voltamos. Tá. Eu sempre recomendo que dê uma pausa para fazer suas coisinhas e depois voltamos, né? E aí você já continuamos com o trabalho aqui. Mas é bom fazer isso, fazer uma participação de vocês aí. Uhum. P e Q. Seria raiz de 2 é igual a A sobre B, onde A e B são inteiros, e, ao mesmo tempo, pois era ter o mesmo A e B, né? Está na mesma sequência. A menos B ao quadrado igual a quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Pronto, essa seria essa expressão aqui, né? Uhum, uhum. O ou, Q ou R. Como vocês fariam isto? Então, novamente, pegamos o Q, pegamos o R e agora é com vocês. Dê uma pausa. Agora. One, two, three. Okidoki. Voltando de uma breve pausa. Então, aqui seria a menos b ao quadrado igual a quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ou o zero pertence aos naturais. A escolha é sua. Ou um, ou outro, ou os dois, talvez. Uhum. Bom, continuemos. Se e então. Esta que precisa um pouquinho mais, às vezes, de entender.
Digamos um exemplo. Estamos colocando R implica S. Quer dizer, esse simbolinho daqui, é de então, implica, tinha esquecido, esse simbolinho para o não, P, esse simbolinho para o I, a conjunção, o, a disjunção. Peço desculpas. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Uhum. Mas estamos aí, né? Ah, R, então S. Quer dizer, se R, então S. Quer dizer, se zero pertence aos naturais, então I ao quadrado menos 1 I ao quadrado é igual a menos 1. Essa é a forma de escrever, né? Uhum. Aqui tem uma coisa interessante para analisar, né? Que uma verdade não pode implicar em outra verdade, claro. Uma verdade pode implicar em outra verdade. Aham. Mas nunca uma verdade vai me levar para algo falso. Isso é o X da questão na implicação. E quando aqui uma falsidade me leva a qualquer coisa, lamentavelmente, seja verdade, seja falsidade, seja boa, seja ruim. Então, por isso, algo falso não é bom. Uhum. Mas, novamente, aqui, uma verdade nunca vai implicar em uma falsidade. Pronto. E se, e só se, seria como um condicional para um lado e de volta. Uhum. Por isso que se chama também o bicondicional e seu simbolinho é esse daqui. Que se somente se esse. Quer dizer, isto daqui, se somente se isso daqui. Uhum. Bom, observem que as proposições, quando são construídas com esses conectivos, aqui o não, e, ou, então, se somente se, bom, são agora mais elaboradas. Uma proposição construída com esses conectivos lógicos chamaremos de proposição lógica composta. Então, quando tiver um conectivo lógico, eu sei que a proposição é composta. Uhum. Tá claro, né? Acho que tá. Tá. Vamos então agora trabalhar o que a gente conhece como tábuas de verdade. Peguemos o caso do P e não P. P é uma variável lógica, então ela pode assumir somente dois valores, verdadeiro e falso. Quer dizer, P, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, a negação vai ser verdadeira. Pronto. Vamos então agora pegar o I. Como seria? P e Q. Agora nós temos não uma, mas duas variáveis. Então, que cada uma vai tomar o valor verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, ao combinar todas elas, vai me dar 2 elevado a 2. Aham, formas de combinação. O 2 que está aqui embaixo na base mental é porque temos duas possibilidades, verdadeiro e falso. E o 2 que está elevado no expoente é porque tenho duas variáveis. Por isso fica 2 elevado a 2 igual a 4 possibilidades, que seriam essas de aqui. Uhum. P e Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, não, verdadeiro, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. E está aqui, P e Q. O I só pode ser verdade quando ambos são verdades. Se isto é verdade e isto é verdade, então tudo bem. Mas se já tem uma mentira por dentro, ou as duas, tudo vira falso. Tá? Certo. Alguém pode perguntar, mas Ricardo, e se tiver aparecer, né, três variáveis? Novamente, 2 elevado agora a 3. O número de variáveis vai ao expoente. O 2 na base, é as possibilidades que temos, verdade e falso, né? Neste caso, se tenho três variáveis, 2 elevado a 3 vai ser 8. Vou ter 8 possíveis combinações de verdadeiro e falso. Recomendo que deem uma pausinha e tentem fazer por aí. Pronto. Se tivessem P, Q e R, por dizer, né? Uhum. Voltando então, como seria então o O? P ou Q? Uhum. Se isto é verdade ou isto daqui é verdade, tudo vai ser verdadeiro, né?
Se isto é verdade e isto é falso, como um ou, verdade ou falso, ó, ainda tem uma verdade, né? Então, basta. Quer dizer, se eu tenho só uma verdade no ou talvez as duas, tudo isto vai virar verdade. O único caso que sai é quando falso ou falso, não tem jeito de fugir, né? Tudo vai dar falso. Então, vejamos aí. Esse seria o que a gente falou, né? P e Q, novamente, as possibilidades de combinações, e só o caso quando são falso e falso, que a gente coloca em vermelho, e o resto é verdade. O caso do ou. Gente, aqui corrijam, aqui a secretária, né? Errou, aqui um ou. Tem que ter aqui, não é esse triangulinho para cima, é um triangulinho para baixo, de ou. P ou Q. Por gentileza, dê uma correção. É, a secretária está aí, né? Tá, coitadinha, está passando por problemas pessoais aí. Certinho. Bom, sim, o que estou aqui ressaltando em vermelho são os casos críticos. Na conjunção P e Q, o caso crítico é quando ambos são verdade, o resto é falso. E quando é P ou Q, corrigindo aqui o caso crítico é quando aqui é falso os dois, o resto é verdade. Com isso na mente fica mais claro. Lembrar sempre o caso crítico e outro contrário. Caso crítico, verdade aqui, duas verdades dão verdade, verdade e verdade dá verdade, o resto é falso. E aqui, falso ou falso dá falso, o resto é verdade. Pronto. Essas seriam as tábuas de verdades básicas, 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 né? Com isto, podemos inclusive construir as outras, e se construir muitas outras, e mais outras ainda. Mas também é importante entender a questão as outras duas que colocamos, o condicional e o bicondicional. Quer dizer, o então e o se e somente se. Então vejamos aqui. Continuemos com nossas tábuas de verdade. P então que? Aquilo que a gente falou, né? Uma verdade não pode implicar em falsidade. Isso é falso. O resto é verdade. Então, resumimos nossa tábua de verdade e temos isto. Uma verdade nunca pode implicar numa falsidade, então isso seria falso, né? Isso não dá certo. E o resto é verdade. Uma verdade implica em verdade, é verdadeiro. E um falso implica em qualquer coisa, né? Verdade, é verdade. E o bicondicional? Bom, o bicondicional seria tanto vai para aqui quanto vai para lá. Então, quando tem verdade, verdade, fica verdade. Quando tem falso, falso, aqui fica verdade. Só que aqui, quando volte, vai ficar falso. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim para o bicondicional. Isto. Só as pontinhas que ficaram, né? A gente vai ver num exemplo, graças a Deus temos tempo, para fixar essa última ideia aqui. Como a gente veria isto, né? Porque a gente falou que o bicondicional é um condicional que vai e também volta. E observem como aparece já automaticamente um i. Quer dizer, P implica a Q implica a P. Vejamos isso então. Um exemplo. Aqui está falando, prove que. Este primeiro exemplo eu vou fazer. Porque vocês estão aqui, né? O segundo vocês vão tentar fazer numa folha de rascunho por separado. Então vejamos. E guardem suas folhas de rascunho, são importantes. Está falando que temos que provar que P, se e somente se que, equivalente a quê? Aquilo que a gente falou. P implica e que implica P. Então, gente, como provar isto? Bom, nós temos essa tábua de verdade, né? Então isso está quase tranquilo. A questão seria trabalhar isto daqui e o que a gente vai fazer. Como? Primeiramente, tenho quantas variáveis? P, Q, P, só tenho duas. Então, a minha tábua que eu vou construir vai ter 2 elevado a 2, 4 possibilidades entre P e Q. Estão aí. Agora eu vou pegar os bichos. Esse aqui. Com esses bichos, então vamos ver. Qual é o caso crítico de P implica que? Aqui, este é falso, o resto é verdade. E aqui seria também caso crítico quando Q seja falso e P seja verdade. Então, Q seja falso. Oh, desculpe. Q seja verdade e P seja falso.
que é verdade, esse, e P é esse daqui. Então, aqui vai ser falso, o resto verdade. Vejamos se isso dá certo. É o que confirmamos aqui, é isso que a gente conhece, e outro caso vai ter a falsidade aqui, como a gente acabou de ver. E agora vou unir eles através da conjunção do i. Então, vou pegar esse lado com esse lado e vou ver. Verdade e verdade é verdade. Falso e verdade, basta um falso e já falseu. Aqui, falso. Aqui também falso. E aqui? Ah, não, aqui tem verdade e verdade. Então, vai dar verdadeiro. Uhum. Então, agora vamos comparar isto com a tabela, né? A tábua lógica do bicondicional. Então, percebemos que isto de aqui e isto daqui são igualzinhos. Pronto. Não foi difícil. E para fixar, como foi falado, próximo exemplo. Prove que a negação do P e Q, uau, é igual a quê? Não P ou não Q. Oh, gente, esse I entrou aqui, mas trocou aqui. E desculpe, essa negação entrou aqui, mas trocou aqui. E essa negação também trocou aqui, entrou aqui, né? Só que tem que trocar esse daqui. Como provar? Parecido. A gente já tem a tábua de verdade desse, sabemos qual é o caso crítico, e só negar ela. Só invertir, né? Onde é falso, colocar verdade, onde é verdade, colocar falso. E nesse caso, então, vamos trabalhar. São quantas variáveis lógicas? Duas. Ah, mas eu falei que vocês iam fazer, né? Então, gente, peguem sua caneta, sua folha de rascunhos e a trabalhar. Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, voltando. Ah, são duas variáveis aqui. E vamos pegar esse lado. Negamos P, negamos Q. É só colocar aqui falso, falso, verdade, verdade aqui. E aqui falso, verdade, falso, verdade. Pronto. Tá aí. E vamos juntar com quem? Com o ou. Uhum. Qual é o caso crítico do ou? Quando os dois são falsos. Então seria aqui. Tchic. O resto. Ah, o resto é verdade. Pronto. Agora. Ah, mas P e Q. Essa é a negação de P e Q, né? Porque era caso crítico, aqui era verdade e o resto era falso. Então, realmente, né? Chegamos no que queríamos. Comparamos esta com esta e bateu certinho. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Não foi difícil. E para fixar mais ainda um pouquinho, façam agora isto. Provem isto. Agora, rápido, né? Então, agora, já. Prontinho. Tá aí, as variáveis, negamos, parecido com o caso anterior. Colocamos aí os valores. E aqui, agora é com o i. Uhum. Qual é o caso do i? Caso crítico do i é quando ambos são verdades. Aqui é verdade, o resto é falso. Prontinho. Comparamos com P o Q. Ah, mas essa é a negação do P o Q. Caso crítico era aqui quando era F e o resto era verdade. Ah, então bateu. Excelente, excelente. Uau. Graças ao bom Deus, tá dando certo. Não é difícil, tem suas coisinhas, né? Mas se vocês, essa é a vantagem de fazer as videoaulas, né? Vocês podem rever várias vezes. Já tem alunos, né? Que falaram que ajudou muito, que na primeira não conseguiam, na segunda entrou mais ou menos e depois conseguiu. Excelente, excelente. Tudo bom. Uhum. Ah, bom, então agora, né? Para não extrapolar o tempo, as considerações finais, né? As conclusões. Aprendimos o que é uma proposição lógica. Uhum. Não somente simples, mas também a proposição lógica composta, né? Conhecemos as tábuas de verdade, né? As básicas. Para negação, para conjunção, P e Q. Para disjunção, P ou Q. Para o condicional, se P, então Q, né? Ou se P, logo Q, se você quiser, né? E também vimos a bicondicional, P se somente se que, ou P se só se que. Uhum. Mas tá aí. Trabalhamos alguns exemplos. Uhum. E também nós vimos nos exemplos que estas identidades que nós acabamos de provar
elas têm um nome particular. Elas são conhecidas como as leis de absorção de Morgan. Então, sem querer, querendo, como fala o Chapolin, a gente provou, demonstrou as leis de absorção de Morgan. Está ao seu alcance. Sim, esteve ao seu alcance e vocês conseguiram acompanhar. Baruch Hashem. Abençoado seja o nome de Deus. Baruch Hashem. Uhum. Então, gente, shalom, litraot. Se for vontade de Deus, a gente se vê na próxima aula. Até mais.